Fala, galera! No vídeo de hoje, vamos falar sobre os 10 brasileiros mais importantes de todos os tempos. Esses nomes marcaram a história do Brasil e do mundo. Fica até o final, porque você vai descobrir figuras incríveis que mudaram o nosso país de várias maneiras. Vamos começar! Começamos nossa lista com Alberto Santos Dumont, o pai da aviação. Esse cara era tipo um Tony Stark da vida real, um inventor genial que transformou os céus em seu playground. Enquanto os irmãos Wright se aventuravam em voos secretos no EUA, Santos Dumont fazia história em Paris, a capital mundial da ciência e da inovação na época. Seus voos eram eventos públicos que atraíam multidões. Imaginem a cena, milhares de pessoas assistindo, com a boca aberta, aquele brasileiro desafiando a gravidade. E não pensem que era fácil, não. Com coragem, persistência e um jeitinho brasileiro único, Santos Dumont conquistou os céus e o mundo, abrindo caminho para a era da aviação. Da conquista dos céus, a gente volta no tempo para o Brasil colonial, para falar de um símbolo de resistência e luta contra a opressão Zumbi dos Palmares. Imaginem só, um Brasil dominado pela coroa portuguesa, onde milhões de africanos eram trazidos à força para trabalhar como escravos. Em meio a esse cenário brutal, surgia Palmares, um quilombo gigantesco, um verdadeiro estado independente no meio do Brasil colonial. E quem liderava essa comunidade aguerrida? Zumbi, um guerreiro estratégico, um líder nato que dedicou sua vida a lutar pela liberdade do seu povo. Zumbi se tornou um símbolo de resistência contra a escravidão, um exemplo de coragem e determinação para todos aqueles que lutavam por um Brasil mais justo e igualitário. Preparem-se para uma viagem no tempo à Era Vargas. Getúlio, o presidente que governou o Brasil por quase 2 décadas, é uma figura complexa e controversa. De um lado, ele modernizou o Brasil, implementou direitos trabalhistas como o salário mínimo e as férias remuneradas, e criou a Petrobras, colocando o Brasil no mapa da indústria mundial. Ele era visto por muitos como o pai dos pobres, um líder carismático que realmente se preocupava com o bem-estar da classe trabalhadora. Mas, por outro lado, Getúlio também governou com mão de ferro. Censurou a imprensa, perseguiu opositores e implantou um regime autoritário. Amar ou odiar Getúlio Vargas? Essa é uma pergunta que divide historiadores até hoje. E se a gente pudesse transformar sonhos em concreto? Foi exatamente isso que Oscar Niemeyer fez. Ele não era apenas um arquiteto, era um artista que usava o concreto como tela para suas obras-primas. Suas curvas ousadas e formas inovadoras romperam com a rigidez da arquitetura tradicional, criando um estilo único e reconhecido mundialmente. Quem visita Brasília, a capital futurista do Brasil, se depara com um verdadeiro museu a céu aberto de suas obras. Mas Niemeyer não se limitou a Brasília. Ele espalhou sua genialidade por todo o Brasil e pelo mundo. Ele acreditava que a arquitetura tinha o poder de transformar vidas e inspirar pessoas. Chegou a hora de falar do esporte que faz o Brasil vibrar, o futebol. E quando se fala em futebol, não tem como não pensar no rei, o único, o inigualável Pelé. Pelé não era apenas um jogador, era um gênio da bola, um artista que transformava o campo em palco para seu talento inigualável. Seus dribles desconcertantes, seus passes milimétricos e seus gols impossíveis encantaram o mundo e fizeram do Brasil o país do futebol. Ele conquistou 3 Copas do Mundo, um recorde que permanece até hoje, e marcou mais de 1.200 gols na carreira. Pelé era um símbolo de esperança para milhões de brasileiros, um exemplo de superação e talento que colocava o Brasil no topo do mundo. Preparem-se para uma viagem ao Brasil do século XIX, pelas palavras afiadas e irônicas de Machado de Assis, o bruxo da literatura brasileira.
Machado de Assis era um mestre da observação, um crítico sagaz da sociedade carioca do seu tempo. Seus romances, como Dom Casmurro e Memórias Póstumas de Brás Cubas, são verdadeiras radiografias da alma humana, explorando temas como amor, traição, ambição e a eterna busca pela felicidade. Ele inovou a literatura brasileira com seu estilo único, cheio de ironia, humor ácido e digressões inteligentes. Machado de Assis é leitura obrigatória para quem quer entender o Brasil e a complexidade do ser humano. Em um Brasil ainda marcado pela escravidão, uma mulher teve a coragem de desafiar o status quo e lutar pela liberdade de milhões. A princesa Isabel. Filha do imperador Dom Pedro II, Isabel poderia ter escolhido uma vida de privilégios e conforto, mas ela não se omitiu diante da injustiça, e foi com a assinatura da Lei Áurea, em 13 de maio de 1888, que a princesa Isabel entrou para a história como a Redentora, libertando milhões de escravizados. Liberdade ainda que tardia. Essa frase ecoa até hoje como um grito de resistência, um chamado à luta por um Brasil mais justo e livre. E quem proferiu essas palavras foi Tiradentes, o mártir da Inconfidência Mineira. Em um Brasil dominado pela coroa portuguesa, Tiradentes e um grupo de intelectuais, poetas e militares se uniram em um movimento que ousou sonhar com a independência. Eles queriam um Brasil livre da exploração colonial, um país onde o povo pudesse ter voz e direitos. A Inconfidência Mineira acabou sendo delatada, e Tiradentes, o mais pobre e popular entre os inconfidentes, foi condenado à forca. Mas sua morte não foi em vão. Tiradentes se tornou um mártir, um símbolo da luta pela liberdade e da resistência contra a opressão. Dom Pedro II, o segundo e último imperador do Brasil, era um cara à frente do seu tempo. Enquanto muitos governantes se preocupavam apenas com o poder, Dom Pedro II era apaixonado por conhecimento, ciência e cultura. Ele governou o Brasil por quase 50 anos, e durante seu reinado, o país passou por um período de grande desenvolvimento científico e cultural. Dom Pedro II investia pesado em educação, abria museus, bibliotecas, trazia artistas e intelectuais renomados para o Brasil. Seu reinado foi marcado por avanços significativos em diversas áreas, e ele deixou um legado de valorização do conhecimento que inspira até hoje. E para fechar nossa lista com chave de ouro, um ícone que dispensa apresentações. Ayrton Senna, o mestre do asfalto, o rei da chuva, a lenda brasileira da Fórmula 1. Senna era muito mais que um piloto, ele era um verdadeiro artista da velocidade, um mestre na arte de domar máquinas potentes e desafiar os limites da física. Sua habilidade excepcional, sua determinação inabalável e sua busca incansável pela perfeição o levaram a conquistar 3 campeonatos mundiais de Fórmula 1, colocando o Brasil no topo do pódio. Mas Senna era muito mais que títulos e recordes. Ele era um ídolo que transcendeu o esporte, um exemplo de superação, coragem e paixão. Sua garra nas pistas, seu carisma contagiante e seu amor pelo Brasil o transformaram em um herói nacional, um símbolo de orgulho para milhões de brasileiros. Senna deixou um legado que vai muito além das pistas de corrida. E aí, galera? De Santos Dumont a Ayrton Senna, vimos que a história do Brasil é repleta de personagens incríveis, pessoas que desafiaram os limites, lutaram por seus sonhos e deixaram um legado eterno. E aí, qual desses nomes te inspira mais? Quem você acha que teve o maior impacto na história do Brasil? Conta pra gente nos comentários. E não se esqueçam, a história continua sendo escrita a cada dia, e cada um de nós pode fazer a diferença. Nunca deixem de sonhar, de lutar por um futuro melhor e de buscar inspiração nesses brasileiros extraordinários que mudaram o Brasil e o mundo.
Até a próxima!